Reclamação, gestão de resíduos sólidos, municípios em Luanda defendem a necessidade de modelos mais eficientes face às deficiências que Luanda ainda enfrenta. Terceira Conferência Internacional de Minas, debates no maior evento continental tiveram início nesta quarta-feira em Luanda com foco nos desafios futuros. Congresso Nacional de Artes, promoção do diálogo e união domina o encontro que junta em Luanda classe artística nacional. Fora de portas, governo do Sudão anuncia primeiro voo no aeroporto de Khartoum desde o seu encerramento em abril de 2023. É o Girassol Jornal, quarta-feira, 22 de outubro. Vamos informar. Bem-vindos. Outra vez, boa noite. Angola atingiu a cifra de 14 milhões de quilates de diamantes em 2024. Os números foram divulgados nesta quarta-feira pelo Ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, Diamantino Azevedo, durante a abertura da terceira Conferência Internacional de Minas de Angola, num dos mais importantes encontros do setor mineiro africano. A aprovação do novo modelo de governação do setor mineiro em 2020 originou uma mudança significativa na indústria angolana. O novo modelo, segundo o Ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, visou a separação das funções política, estratégica e de coordenação, das funções concessionárias e reguladora, bem como das funções de operadoras mineiras. O modelo permitiu também a criação de um ambiente regulatório robusto e estável, reduzindo a presença direta do Estado na atividade mineira. Entre os avanços, Diamantino Azevedo indica a cifra de 14 milhões de quilates de diamantes produzidos em 2024, um recorde impulsionado pela mina do Luele, que funciona desde 2023 na província da Lunda Sul. Não obstante os preços dos diamantes estarem em baixa no mercado internacional, a produção de diamantes brutos atingiu pela primeira vez, no ano passado, a marca de 14 milhões de quilates, com tendência positiva de aumento da produção. Este resultado deve-se muito à entrada em produção da mina de Duluel, inaugurada em novembro de 2023, Sua Excelência, o Presidente da República e titular do Poder Executivo, João Manuel Gonçalves Lourenço. A mina de Duluel produziu, no seu primeiro ano, 6 mil milhões de quilates, quase a mesma produção da mina de Catoca. A edição 2025 da Conferência Internacional de Minas de Angola assume caráter histórico por acontecer no ano em que o país assinala 50 anos de independência nacional. O ministro Diamantino Azevedo referiu que Angola possui 9 fábricas de lapidação, reforçando assim a transformação local dos minerais. Neste momento, mais de 420 empresas trabalham na prospecção e exploração de minerais em todo o território nacional. Constitui prioridade do Executivo angolano a transformação doméstica de uma parte dos minerais produzidos em Angola. Neste sentido, Angola conta atualmente com um total de 9 fábricas de lapidação, estando a maior parte delas instaladas no Polo de Desenvolvimento Diamantífero de Saurimo. Angola tenciona continuar a criar condições para que uma percentagem mais expressiva dos diamantes brutos seja lapidada no país. Angola não está insensível aos esforços da comunidade internacional no que concerne à transparência na sua indústria mineira, essencialmente a rastreabilidade dos seus diamantes, que garantem uma certificação mais eficaz desde a boca da mina até os consumidores finais. Existem um total de 428 empresas com títulos de concessão, de prospecção e de exploração distribuídas um pouco por todo o país e por vários minerais. A decorrer até esta quinta-feira, sob o lema Reforçar as oportunidades de crescimento mineiro a nível global, o evento reúne representantes do governo, empresários, investidores e especialistas de vários países, com realce para o ministro das Minas e Recursos Minerais da Serra Leoa, Júlio Daniel Bai. Quanto à exploração de ouro, o titular da pasta dos minerais sinalizou que, com mais trabalho,
o país poderá vir a ser um dos maiores produtores do continente africano. O potencial de ouro em Angola vem sendo explorado gradativamente, principalmente na província de Cabinda e em outras partes do nosso país, como nas províncias do Bengo, Huila e Huambo. Angola tem potencial em se transformar num dos grandes produtores de ouro em África, principalmente devido às inúmeras ocorrências da formação de Greenstone Belts, rochas ultramáficas portadoras deste mineral, elemento nobre. Estamos empenhados na valorização local dos nossos minerais. A empresa Cidade Mineira do Cuxi já iniciou a produção de ferro-gusa a partir da exploração do minério de ferro. De igual modo, outros projetos de ferro e manganês, como o da Quitota, cuja concessão engloba as províncias do Kwanza Norte e Malães, estão em vias de, em breve trecho, produzirem compostos de ferro-silício e de silício-manganês. O projeto minero-siderúrgico de Cassinga pretende não só explorar o minério de ferro, mas como também construir uma siderurgia na cidade de Moçambique. Relativamente ao cobre, tenho a honra de anunciar a inauguração da mina de Tetelo, que ocorrerá dentro de poucos dias. Uma parceria entre empresas privadas de Angola e da China. Na sua comunicação, Diamantino Azevedo referiu que Angola aposta também na diversificação mineira com estudos para a exploração de lítio, ferro, cobre e nióbio, minerais estratégicos para a transição energética. E questões como financiamento e investimento em minerais críticos, governança, transparência e ainda formação técnica e capacitação nacional constituem desafios no setor mineiro. Temas em destaque na conferência, que conta com a participação do vice-presidente do Comércio e Indústria da De Beers, presidente do Conselho Mundial de Diamantes. É o maior fórum de investimento mineiro de Angola e uma das principais plataformas de diálogo econômico do continente berço. A Conferência Internacional de Minas pretende demonstrar a diversidade do potencial mineiro de Angola, sendo que durante décadas Angola foi associada quase exclusivamente aos diamantes. Feriel Zaruk, presidente do Conselho Mundial dos Diamantes, e Júlio Daniel Bay, ministro das Minas e Recursos Minerais da Serra Leoa, olham para a conferência como oportunidade para o empoderamento da África no domínio dos minerais. Na visão compartilhada para o futuro nacional dos diamantes, mostrou Angola a liderança, que não é apenas o que a nação pode fazer por si mesma, é também sobre o que inspira os outros a fazer. Isso é uma grande oportunidade para transformarmos a África de um exportador de minerais brutos, mas para também fazerem aquilo que são as transformações e adicionar valor nos grandes conteúdos locais. O Plano Ageu, maior levantamento geológico alguma vez realizado em Angola, revelou uma riqueza mineral que coloca o país entre os territórios mais promissores da África. O presidente do Conselho de Administração do Instituto Geológico de Angola, José Manuel, enumera as zonas com potencial para a exploração de ouro. Desde a zona do Cassinga, passamos pelo Chipindo, passamos pelo Huambo, Bié, Kwanza Norte, vamos para Kwanza Sul, Kwanza Norte, vamos para Uíge e até Cabinda. Então, esse corredor, essa zona toda tem ouro. E um pouco mais também para o oeste, que é a zona do Nambangongo. E tem também grandes potenciais para ter ouro. Além também do Mochico, que é naquela zona do Copper Belt, que também tem a presença de ouro. Quanto à transição energética, a África é um continente com capacidade para participar deste processo através dos minerais críticos. Todavia, precisa falar uma única língua, defendeu António Pedro, antigo secretário executivo adjunto do UNECA, Conselho Econômico da ONU para a África. Quase todos os países africanos têm muitos minerais estratégicos para a transição energética. Mas nós só poderemos fazer alguma mudança se tivermos e falarmos com posições comuns, defendermos, porque, como sabe, há toda um interesse por estes minerais. O Brasil quer fazer parte do processo de desenvolvimento do setor mineiro de Angola, tal como referiu Naite Júnior,
presidente da Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Angola. Mas aqui estamos constatando em loco da potencialidade da prospecção mineral de Angola, esse país tão estável aqui da África Austral. As nossas impressões não podiam ser melhores das que são nesse momento. Nos propõe a missão que nós temos como Câmara de Comércio de potencializar essas relações bilaterais entre os nossos países, nesse caso, no campo da mineração. Com 36 dos 51 minerais mais procurados do mundo, Angola surge como ator-chave da economia global de minerais críticos como lítio, cobre, cobalto, ferro, níquel, nióbio, titânio e terras raras, recursos que alimentam a produção mundial de baterias, turbinas eólicas, painéis solares, motores elétricos e componentes eletrônicos. Direitos humanos. Angola na 85ª sessão ordinária da Comissão Africana. Em destaque. São as notícias no Girassol Jornal. O Tribunal da Comarca de Luanda ditou nesta quarta-feira a sentença do caso que envolve os cidadãos Gelson Quintas, conhecido por Mangenas, e Clemência Suzete Vumbi, acusados da prática dos crimes de calúnia e difamação. O primeiro foi condenado a pena de 3 anos e 6 meses, ao passo que Suzete Vumbi veio cumprir 3 anos de pena suspensa com indemnização correspondente a 3 milhões de kwanzas. O processo número 465/25, em que são arguidos Gelson Quintas e Clemência Vumbi, ambos deportados de Moçambique pelo facto de terem recorrido às redes sociais para disseminar informações que apontavam o antigo ministro do Interior, Eugênio Laborio, e altas patentes deste ministério como barões da droga no país. Sentados no banco dos réus do Tribunal da Comarca de Luanda, o casal Mangenas ouviu a leitura dos 19 quesitos que incidiram sobre a prova produzida. Deste número, apenas 15 foram provados. Em data não precisa, o arguido Gelson solicitou a arguida Clemência, por sinal sua esposa, que abrisse conta nas redes sociais como Facebook e TikTok. Tendo feito, denominou-as casal Mangenas, com a finalidade de expor alguns factos vividos pelos arguidos. No decurso do ano de 2023, o arguido Gelson decidiu atacar de forma regular a imagem do senhor Eugênio César Laborinho, ofendido nos autos, chamando-o de criminoso, e considerava o ofendido e seus colegas como traficantes e responsáveis pela venda de droga em Angola, mesmo não o conhecendo pessoalmente. Os arguidos, absolvidos dos crimes de associação criminosa, denúncia caluniosa e instigação pública ao crime, foram condenados pelos crimes de difamação e calúnia contra o ex-ministro do Interior. Nesta conformidade, o Tribunal julga procedente porque parcialmente provada, adota a acusação e, em nome do povo, decide absolver os arguidos dos crimes de associação criminosa, denúncia caluniosa e instigação pública ao crime. Feito o cúmulo jurídico das penas, vai os arguidos Gelson Manuel Quintas, condenado na pena única de 3 anos e 6 meses de prisão, condenada ainda a arguida Clemência Suzete Vumbi, na pena única de 3 anos de prisão. A pena aplicada à arguida Clemência Suzete Vumbi fica suspensa por 2 anos, nos termos do artigo 50 do Código Penal. Os arguidos são ainda condenados a indemnizar o ofendido no montante de 3 milhões de kwanzas para cada um. São igualmente condenados a pagar um montante de 100 mil kwanzas de taxa de justiça. A defesa do arguido, bem como o advogado do ofendido, inconformados com a decisão do tribunal, interpuseram recursos ao Tribunal da Relação de Luanda. Em sede do Tribunal da Relação, as penas sejam agravadas no seu limite máximo, 8 anos de prisão para cada um dos arguidos. Os 3 milhões de kwanza cada, a favor do ofendido e lesado, Sua Excelência, Sr. General Eugênio César Laborinho. Também achamos que este valor é insuficiente, não corresponde àquilo que efetivamente foram a dimensão do estrago, dos danos. Claramente há toda a insatisfação por parte da defesa relativamente à prolação da sentença.
Na fase de produção de prova foi bastante claro e o arguido soube mostrar provas suficientes que estão carregadas nos autos sobre os crimes em que vem a ser imputado. Logo, o tribunal poderia atender às provas que o arguido juntou nos autos. Houve um navio apreendido em Angola com cerca de 3 toneladas de drogas e desapareceu. É um facto. O arguido viu e tem fotografias dentro do navio. Foi por intermédio dele que surgiram depois várias apreensões. Vale realçar que neste processo os arguidos acusados pelos representantes do antigo ministro do Interior, Eugênio Laborinho, apenas o réu Mangenas viu a sua liberdade privativa, ao passo que a sua mulher Clemência Vumbe respondia em liberdade condicional. Munícipes ouvidos esta quarta-feira pela Girassol em Luanda são de opinião que a capital ainda enfrenta muitas deficiências no que diz respeito à gestão dos resíduos sólidos, apesar de algumas melhorias registadas. Defendem a necessidade de modelos mais eficientes que facilitem o alcance das metas desejadas. A legislação angolana sobre resíduos sólidos estabelece princípios e normas que visam proteger o meio ambiente e promover a economia circular. A Lei de Base do Ambiente, aprovada em 1998, impõe ao governo responsabilidade de controlar a produção e gestão de resíduos, incluindo coleta, transporte e tratamento de resíduos sólidos. Luandenses estão divididos quanto à gestão e tratamento do mesmo. Hoje já se vê um São Paulo melhor. É de louvar também um bocado os esforços do Executivo, que não é nada fácil, que neste momento é necessário a gente preparar também a população, porque a população também é o mal de tudo deste lixo. Por exemplo, as zonas do São Paulo e Bairro Popular, só para citar alguns, foram nos tempos idos o acúmulo de lixo. Nos últimos tempos, há um trabalho de recolha constante para satisfação do público. Está a melhorar, né? Como antigamente nós éramos. Hoje vemos uma situação mais melhorada. Que quer dizer, a coisa que está a melhorar. Mas tudo isso não depende da somaca do governo, é problema do cidadão. Porque somos muitos cidadãos, não metemos o lixo no sítio certo. E a situação vai complicando cada vez mais. Este é o problema. Eu aconselho nós todos mãos à obra. Porque nenhuma pessoa faz tudo. O governo não faz tudo. Podemos querer um outro vai vir, se nós cidadãos não apoiarmos, ele não vai melhorar nada. Porque uma pessoa está a projetar o projeto e nós vamos a cumprir. Por exemplo, a questão do lixo afeta-nos muito nós nas nossas casas. Porque é nosso filho que vai ficar doente, não é o filho do governante. É o problema. Na opinião de Osvaldo Francisco, o país ainda está longe da realidade. Acredito que ainda estamos péssimo mesmo. Ainda estamos péssimo. Falta de saneamento básico, isto ainda é crítico no nosso país, inclusivamente em Luanda, porque você vê, está a chegar aí as chuvas, pese embora ainda não está a chover com força aqui na capital, está a chegar aí as chuvas, falta de saneamento básico, as vias completamente inundadas com lixos, as empresas, não é, digo assim, de saneamento básico, as empresas de lixo, não só a Elisal, estou a falar em outras empresas também, não é suficiente, não é, a demanda é muita, precisa-se mesmo mais trabalho no que concerne a higiene, no que concerne o saneamento básico. Assim, temos muitas mortes nos hospitais de paludismo, e com a chuva mais ainda, vai intensificar mais o número de mortes. Então eu apelo aqui para já o nosso governo, para ver se toca, não é, nesse setor, para que possa estancar, ou pelo menos minimizar, não é, a questão do saneamento básico, para evitarmos essa catástrofe. Estamos diante de um problema que é antigo para Luanda. Como é que podemos olhar para as soluções? Que soluções é que se impõem de forma imediata para este problema? Na verdade, esse é um tema que surge em que todos nós devemos ser partícipes. De alguma forma, é necessário nós termos mais recolhas seletivas de resíduos sólidos,
Hoje nós temos mais bairros onde nós temos uma recolha gradualmente. Entanto, o que se precisa fazer é maximizar o número de recolha de resíduos sólidos e precisamos também entender, nós, população, qual é o nosso papel que nós devemos desempenhar nessa questão da gestão de resíduos sólidos, onde que cada um de nós é uma pessoa que participa nessa mesma gestão. Porque se eu estiver consciente, mesmo aumentando o número de recolha de resíduos sólidos, se eu não tiver uma consciência de preservação do meio ambiente, eu não poderei resolver essas questões do meio ambiente. Pois, engenheiro, estamos a falar do quadro de uma cidade que já experimentou vários modelos de gestão, mas os resultados nunca foram tão eficientes. O que é que acha que tem estado a falhar na concessão desses planos, desses modelos de gestão? Pronto, na verdade, essa é uma questão que eu muito me debato e muitas vezes. O que é que acontece? Uma das razões principais é a questão da educação ambiental. O que é que acontece? Eu, Paulo Ambrosio, se não tiver uma consciência de educação ambiental, eu estaria a depositar o meu resíduos sólidos em zonas indevidas, que muitas vezes, quando esse meu comportamento colocar os resíduos nas zonas indevidas, e vai ter muito acúmulo de resíduos e muito acúmulo de lixo e essas situações, da maior vez, onde é que vai desaguar? Vai desaguar nas zonas de drenagem, no mar diretamente, e afeta intrinsecamente a nossa saúde. Agora, o que se deve fazer é melhorar a questão da recolha mesmo seletiva, porque nós hoje já vimos em outras esferas que hoje a seleção dos resíduos sólidos é uma questão do desenvolvimento da economia circular e da gestão reversa, da logística reversa, onde podemos utilizar aquilo que para nós não é útil, para outras pessoas é útil. E há famílias que já estão a desenvolver a questão da economia, que é na questão da seletividade dos resíduos. E hoje, é claro, o Estado tem um papel preponderante naquilo que são as políticas de gestão do mesmo resíduo. Deve-se bater na mesma tecla, de forma que a gente chega até ao pedestal de que nós hoje temos países que estão muito bem. A exemplo, hoje Ruanda teve muito problema, hoje nós estamos a ver Ruanda é um exemplo. São países que acham que investiram forte na questão da educação ambiental. Exatamente. Porque é aquilo que eu digo, não basta simplesmente nós termos atividades paliativas, ou seja, recolher os resíduos, aumentar o número de recolha. O que nós precisamos aqui mesmo é conscientizar a população. Daí que o governo, e não só as organizações da sociedade civil, têm feito um trabalho muito árduo de conscientizar a população, que não é fácil, é um trabalho muito fácil, que não é fácil, que é preciso caminhando para que chegamos até os grandes países que nós vemos que a nível de gestão de resíduos sólidos estão muito bem. Pois o engenheiro lida com essa matéria, é ambientalista, de especialidade. Que medidas é que acha que deviam ser, as autoridades deviam implementar para reforçar ainda mais as políticas de educação ambiental? Pronto, na verdade nós devemos ser mais severos na questão de sancionar. O Estado deve fiscalizar e sancionar aquela pessoa que polui. Hoje nós temos a lei do poluidor-pagador. Quem polui, paga. Então, se você poluir mais, logo paga mais. Por quê? Porque isso também incentiva ou desincentiva a comunidade a não poluir o mesmo meio ambiente. Porque eu já saberei, e se eu tiver essa atitude não amiga do ambiente, eu terei a mão pesada do Estado a dizer, olha, meu amigo, tu fizeste essa situação, tu és responsável, logo terás essa e aquela sanção. Ou seja, quem lida com o lixo de forma negligente devia ser responsabilizado. Devia ser responsabilizado. De forma rígida. De forma rígida, de forma que a gente consiga melhorar este quadro. Porque também, se nós não estarmos por cima das pessoas, é claro, também devemos ensinar a população, ensinar a comunidade como gerir e como dar soluções a este resíduo. Há uma coisa que eu falo muito, nós devemos anunciar aquilo que nós queremos ver no mundo. Hoje o Semião quer ver um mundo mais ecológico, deve partir a partir do Semião, da sua casa, começar a ensinar a reciclar, fazer a separação dos resíduos da família, e da forma que a gente vai até a comunidade mais fora. É a família também responsável. Muito responsável. Este déficit, engenheiro, não é atribuído também à escola? Acha que a nossa academia está bem direcionada neste sentido, sobretudo o ensino de base? O que se ensina na escola sobre a preservação do ambiente acha suficiente? Concorre para as metas desejadas? Na verdade, precisa-se melhorar um bocadinho.
há um trabalho que está a ser realizado, na verdade. Hoje há um projeto que nós designamos Escolinha do Ambiente. É um projeto ligadamente às crianças com necessidade especial e não só, onde nós desenvolvemos a questão da educação ambiental como terapia ocupacional. No ensino de base é fundamental. Ensino de base fundamental. Esse é um projeto que nós, e que por incrível que pareça, foi um projeto piloto que começamos mesmo aqui no Camama. Estamos aqui no Camama, uma escola onde nós queremos conscientizar a criança. Aquilo que se diz, é de pequeno que se torce o pepino. Se é de pequeno que se torce o pepino, nós queremos ensinar a criança hoje que deve ter essa atitude para amanhã eu não penalizar o adulto. Daí que é primordial nós educarmos muito bem a nossa população, conscientizarmos para que assim consigamos viver num ambiente mais sadio. E é claro, isso aqui é para nossas gerações futuras. Eu ainda volto àquela questão que o engenheiro faz referência aqui da necessidade de responsabilização de atos negligentes na forma de lidar com o lixo. Há exemplos pontuais que podem aqui ser citados como referência? A olhar para países que hoje conseguiram melhores resultados nesse sentido? Pronto, nós temos exemplos muito concretos, né? Olhando concretamente, vamos lá, pronto, vamos buscar um país, África do Sul. Pronto. Hoje tu vais passando pela África do Sul, não encontras nenhum resíduo sólido. Mas agora, o que nós perguntamos, será que nós não conseguimos chegar até ali? Não, nós conseguimos. Como é que eles fizeram? Eles adotaram esse e aquele sistema de monitoramento, gestão e fiscalização. Então, o que se precisa fazer, eu vou fiscalizar as minhas atividades. Eu ensino, fiscalizo e automaticamente eu vou penalizar a quem possivelmente desviar daquilo que são as orientações emanadas. Porque não basta simplesmente penalizar, eu devo ensinar. Por quê? Porque muitas vezes não foi ensinado a casa. Há pessoas que devem ensinar, olha, beber uma gasosa, uma água, deve colocar o quê? O resíduo sólido em local próprio, não local impróprio. Eu, se não tiver um local, só um exemplo, Simeão, eu se estiver a beber uma gasosa, eu não consigo depositar o resíduo em qualquer sítio. Pego, se tiver fora, coloco na minha mochila e quando eu chegar a casa, colocar e depositar no local apropriado. Então, são essas e outras ações que nós devemos desenvolver para assim a gente chegar até ao nível desses países. E fugindo agora um bocadinho mais da vertente da educação, eu queria a opinião do engenheiro em relação aos modelos atuais de recolha. Nas zonas urbanas, considera eficientes os modelos aplicados atualmente? Na verdade, são os mais aconselhados? Hoje nós já temos uma forma gradual de recolha dos resíduos a nível das zonas urbanas. O que se precisa melhorar aqui é as zonas periurbanas, as zonas de difícil acesso, as zonas, nós vamos falar concretamente de bairros como Estalagem, de bairro como Golfo 2. Como é que é feita a recolha naqueles bairros? Aqueles bairros não é feita uma recolha diária, não é feita uma recolha com um número, de uma forma muito considerável. Que modelo é que seria mais aplicável? O modelo que seria mais aplicável para aqui, o que nós achamos aqui, é ter uma recolha, primeiro, uma recolha porta a porta, onde possivelmente cada indivíduo deve fazer a deposição do seu resíduo lá na sua porta e passar uma equipa. Hoje nós temos exemplos, já temos cooperativas, temos empresas especializadas que trabalham nesta matéria, de forma a ajudar aquelas empresas que não consigam chegar até as zonas periurbanas. Nós temos as cooperativas. As cooperativas trabalham diretamente a cada porta, fazer a recolha dos resíduos sólidos. Mas é claro, em casa devemos fazer já a separação do resíduo. O que é metal, colocar no sítio que é metal, o que é plástico também no local que é plástico, o que é papelão, fazer também essa seletividade. Para quando fizer a deposição, o catador já vai fazer a seleção em reutilizar aquilo que é aproveitado. A pensar nisso, engenheiro, é possível pensar numa Luanda limpa daqui a 2 anos, muito mais limpa do que se pode ver agora? É muito possível, basta todos nós queremos fazer. Eu digo sempre, se nós pautarmos por uma ideia coletiva e se nós pautarmos de uma ideia de agir a nível local, nós podemos chegar a nível global. A nível local, como eu vou conseguir, a nível do meu bairro, da minha rua, na minha casa, conseguir intervir e dar essas soluções. Eu conseguirei chegar aqui. Nós poderemos ter, a título de exemplo, nós temos a cidade do Namibe.
Eu tive há pouco tempo no Namibe. É um dos exemplos Namibe das cidades limpas. é uma cidade limpa. Tu vais para o Lubango, também tu vês uma cidade limpa. Como é que aquelas e outras cidades conseguiram ter esse paradigma ou esse contexto? Então, é necessário dizer que aqui em Luanda nós também conseguimos fazer. E Luanda está a se fazer. Mas, é claro, precisa-se melhorar. Sobretudo na vertente educativa. Na vertente educativa, que eu digo que é mais importante para mim. A questão da educação é muito importante. Engenheiro Paulo, exato. Muito obrigado por ter vindo ao jornal. Exato. Contamos ter numa próxima oportunidade para mais motivos de abordagem. Continuação de bom trabalho. Ok, muito obrigado. Ora bem, Luanda acolheu a 5ª Conferência sobre Carbono, Financiamento Verde e Justiça Climática, que abordou estratégias para o desenvolvimento sustentável, com foco nos principais desafios e oportunidades relacionadas com a sustentabilidade, justiça climática e transição energética no país. Compreender as questões ambientais e climáticas deixou de ser uma opção, tornou-se uma exigência vital. E é exatamente sobre este assunto que a 5ª Conferência sobre Ambiente e Desenvolvimento discute. O secretário de Estado para Ação Climática e Desenvolvimento Sustentável, Nascimento Soares, disse que reformas têm sido feitas para a implementação de uma economia de baixo carbono e destacou a questão do financiamento verde. Nenhuma transição será possível sem o financiamento adequado. O financiamento verde é o motor que transforma os compromissos em resultados concretos. E é por isso, por meio dele, que podemos promover projetos de energias renováveis, fomentar a agricultura sustentável e melhorar a gestão dos resíduos e fortalecer também a resiliência das comunidades. O sistema financeiro nacional deve integrar critérios ambientais e sociais nas suas políticas de crédito e de investimento. Cláudia Coelho ressaltou que, a nível comparativo no que concerne à identificação de caminhos para as áreas de investimento no processo de descarbonização em África, Angola encontra-se na 11ª posição. Angola tem aqui um caminho já feito do ponto de vista da identificação do que é o caminho, ou seja, Angola tem um plano onde define exatamente o que são as áreas de investimento, o que são as metas que pretende alcançar, nesta lógica da descarbonização. E, portanto, o objetivo é, na concretização desse plano, alcançar cerca de 94% de energias de origem renovável. Pronto. Tudo isso, logicamente, implica investimento. O financiamento sustentável vai ser um fator determinante, sendo para tal necessário estar focado naquilo que são os objetivos e conseguir demonstrar perante investidores, em particular internacionais, que de facto reúnem as condições necessárias para obter determinados financiamentos. Um dos assuntos discutidos neste encontro foi também sobre as energias limpas. Nós temos um país que está num processo de transição energética e deixando uma matriz poluente, uma matriz energética que no passado se baseou muito na queima de combustíveis, com os grupos geradores que tínhamos no país, para uma energia mais limpa, maioritariamente composta por energia hidroelétrica, das barragens, muito baseada no Médio Kwanza, com Lauca, Capanda, Cambambi e no futuro com Caculu-Cabaça, mas também outros rios do nosso país, e a construção nos últimos 5 anos de um conjunto de projetos solares que vão permitir com que essa matriz seja mais equilibrada do ponto de vista do mix energético. É importante falarmos, e estas conferências, já estamos na 5ª Conferência sobre Ambiente e Desenvolvimento, debatermos aqui temas que são importantes para o país e temas que deverão ser inovadores. Isto é, o objetivo desta conferência não é abordar apenas o passado, é ver como é que vamos projetar o futuro. Como é que vamos resolver, por exemplo, a questão das baterias elétricas, dos painéis fotovoltaicos, que inovações tecnológicas existem para que a produção destes painéis, destas baterias sejam melhores, tenham uma maior duração. Como é que nós vamos estar envolvidos no mercado de carbono, que toda a gente fala, nós temos muitos debates sobre o mercado de carbono, como é que podemos ter acesso a esses fundos que existem no mercado de carbono. Então é uma conferência muito positiva porque traz uma série de especialistas que permitem de facto projetarmos o futuro. As crises ambientais e climáticas têm consequências desiguais. Os que menos poluem são frequentemente os que mais sofrem. Angola e a China, através da Câmara de Comércio dos dois países, pretendem organizar nos próximos tempos em Luanda um encontro empresarial na perspectiva de explorarem potencialidades que promovam a diversificação da economia e a transferência de tecnologia.
O assunto foi abordado no encontro que o ministro das Relações Exteriores, Tete António, manteve nesta terça-feira com o embaixador de Angola na China, onde foi passado em revista o estado atual da cooperação bilateral e multilateral, com destaque para os diversos setores de interesse comum. Na audiência, as partes abordaram igualmente o lançamento sino-sul-africano de uma iniciativa de cooperação para apoiar a modernização em África no âmbito da Cimeira do G20, programada para Joanesburgo, na África do Sul. Angola defendeu em Genebra a necessidade de haver um papel mais decisivo na liderança da Conferência das Nações Unidas sobre o Comércio e Desenvolvimento em África. O ministro da Indústria e Comércio, Rui de Oliveira, chefia a delegação angolana ao evento. O posicionamento de Angola foi manifestado pelo ministro da Indústria e Comércio, Rui de Oliveira, durante a sessão dedicada aos países africanos, no quadro da 16ª Conferência Ministerial das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento. Na ocasião, o ministro angolano disse que a organização deve auxiliar, através dos seus 3 pilares, uma solução abrangente e duradoura para os desafios da dívida externa enfrentados pelos países em desenvolvimento, particularmente os de África. O chefe da delegação angolana disse, por outro lado, que a Conferência da ONU sobre Comércio e Desenvolvimento deve reforçar o comércio intra-africano e aproveitar as oportunidades apresentadas pela Zona de Comércio Livre Continental Africana, que tem o potencial de aumentar a participação de África no comércio global. Rui de Oliveira disse ainda que a organização, enquanto órgão principal do Sistema das Nações Unidas, que dirige o comércio e o desenvolvimento, deve colaborar com parceiros globais para promover a implementação da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, o Pacto para o Futuro e o Compromisso de Sevilha. Com base nos objetivos da organização, o ministro Rui Miguens de Oliveira disse que o organismo da ONU deve contribuir para os esforços internacionais de reforma da arquitetura financeira global, garantindo que esta se torne mais equitativa, representativa e sensível às realidades globais contemporâneas. Para o chefe da delegação angolana ao evento, a Conferência da ONU sobre Comércio e Desenvolvimento deve igualmente promover a diversificação económica e apoiar os países em desenvolvimento no reforço das capacidades produtivas e na construção de economias resilientes capazes de resistir a choques externos. O embaixador não residente da República de Angola na República do Peru, Manuel Eduardo Bravo, afirmou na última terça-feira em Lima que os profundos vínculos históricos e culturais entre os povos angolano e peruano constituem um património comum de ambos os países, que certamente continuarão a inspirar os esforços de ambos os governos no sentido do aprofundamento das relações de amizade e de cooperação entre os respectivos Estados. Para o embaixador Bravo, que falava na cerimónia de lançamento do selo comemorativo dos 40 anos de estabelecimento das relações diplomáticas entre o Peru e Angola, mais do que uma estampa filatélica, ela transporta mensagens e histórias, sentimentos e representa de forma duradoura a aproximação de 2 povos unidos pela solidariedade, ancestralidade e vontade política de ampliar e aprofundar a cooperação bilateral. Segundo o diplomata angolano, ainda não se atingiu a velocidade de cruzeiro na cooperação bilateral, mas os avanços são já uma realidade que poderá conhecer incremento no próximo ano com a assinatura em Luanda de um acordo geral de cooperação técnica. À margem deste momento, no âmbito das celebrações do Dia da Amizade Peruano-Africana, Angola participou de uma exposição onde exibiu obras de artesanato e livros de consagrados escritores angolanos traduzidos em língua espanhola. E Angola, o nosso país, destacou também nesta terça-feira, durante a 85ª sessão ordinária da Comissão Africana dos Direitos Humanos e dos Povos, que teve lugar na Gâmbia, as mudanças positivas observadas na promoção e proteção dos direitos humanos dos povos em África e particularmente em Angola. No encontro que teve início nesta segunda-feira na cidade de Banjul, na Gâmbia, sob o lema Justiça para os Africanos e Pessoas de Descendência Africana através da Reparação, a secretária de Estado para os Direitos Humanos e Cidadania, Antônia Cruz Giaba,
que chefia a delegação angolana, participou na cerimônia de abertura e sessões plenárias e manteve encontros bilaterais com o representante do Alto Comissário das Nações Unidas em Genebra e a comissária relatória especial de Angola, junto da Comissão Africana, que, além de outros, visaram a manifestação do engajamento e do comprometimento de Angola em matéria de direitos humanos. Nesta terça-feira, a delegação angolana interveio na sessão pública da 85ª Sessão Ordinária da Comissão Africana dos Direitos Humanos e dos Povos, com uma comunicação feita pela chefe da missão, a secretária de Estado para os Direitos Humanos e Cidadania, Antônia Yaba, tendo destacado as mudanças positivas observadas na promoção e proteção dos direitos humanos dos povos em África no geral e em particular em Angola. Informou ainda que Angola prossegue o Programa de Reconciliação Nacional com vista a devolver a paz às famílias dos falecidos e promovendo o enterrar das mágoas do passado causadas pelos conflitos internos. De uma forma geral, Antônia Yaba tornou público alguns dos avanços registados em vários setores do país, como o da saúde, referindo-se à implementação do Programa de Expansão e Melhoria da Rede Sanitária Nacional, falou da educação, com destaque para a inauguração e disponibilização às populações de novas infraestruturas de ensino em várias províncias do país, e no setor da ação social e promoção da mulher, a secretária de Estado destacou o Programa de Proteção Social e Valorização da Família e o Programa Nacional de Resgate de Valores Morais, Éticos, Cívicos, Culturais e Patrióticos. Na ocasião, a responsável falou também do papel do presidente João Lourenço na presidência pro tempore da União Africana, que coordena um vasto programa da organização em diversas áreas, alinhado ao lema desta 85ª Sessão Ordinária, Justiça para os Africanos e Pessoas de Descendência Africana através da reparação. Os trabalhos desta reunião ordinária decorrem na cidade de Banjul, na Gâmbia, até o dia 31 de outubro, com comunicações dos Estados-membros, bem como de associações da sociedade civil dos diferentes Estados-membros. Girassol, jornal com o melhor da informação, quarta-feira. Contamos consigo no próximo bloco, não saia daí. Até já. Já de volta com a atualidade no Girassol Jornal, o Museu de Louvre voltou a ser aberto hoje depois de ter sido alvo de um assalto no domingo, cujo impacto é estimado em mais de 80 milhões de euros. Entretanto, a galeria que foi alvo do assalto vai permanecer encerrada e, por outro lado, o presidente francês pediu a aceleração do reforço da segurança no museu. 3 dias depois de ter tido uma das suas galerias assaltadas, o Museu do Louvre reabriu nesta quarta-feira à hora habitual, 8 da manhã. Apesar de o acervo voltar a estar disponível para apreciação pública, a Galeria Apolo, onde ocorreu o assalto, vai permanecer encerrada por mais tempo, numa altura em que decorrem investigações para as quais foram mobilizados cerca de 100 investigadores. Enquanto isso, o presidente francês Emmanuel Macron pediu a aceleração de reforço da segurança no Museu do Louvre. Na reunião do Conselho de Ministros nesta quarta-feira, Emmanuel Macron declarou que estavam a ser implementadas medidas de segurança no Louvre e solicitou a aceleração das mesmas. O assalto, ocorrido no domingo, no museu que está no coração de Paris, foi feito por um grupo de 4 ladrões que levaram 8 joias da antiga coroa francesa, incluindo uma tiara da Imperatriz Eugénia do século XIX. Da ação dos ladrões resultam danos estimados em 88 milhões de euros. Apesar de se falar em 4 assaltantes, as autoridades francesas calculam que estes terão tido a ajuda de vários outros grupos. Por esta altura, o Departamento Central de Tráfico de Bens Culturais reuniu pistas sobre os suspeitos no quadro dos esforços para recuperar as joias roubadas. O aeroporto de Khartoum, no Sudão, recebeu o primeiro voo doméstico de passageiros desde o início da guerra em abril de 2023, apesar da ameaça de continuidade do bombardeamento pelas forças rivais. Foi o primeiro voo não militar que pousou no aeroporto internacional de Khartoum desde que começou a guerra em abril de 2023. O conflito opõe o exército liderado pelo general Abdel Fattah al-Burhan
às forças de apoio rápido, lideradas por Mohamed Hamdan. A aeronave que pousou é da Bedir Airlines, de Port Sudan, segundo o Ministério da Mídia e Cultura do Sudão. O pouso do avião é entendido como a marcação da abertura gradual do tráfego aéreo local. Entretanto, os paramilitares avisaram que qualquer avião que decole de qualquer país vizinho, qualquer que lance suprimentos, bombardeie ou mate, ou qualquer drone que decole de qualquer aeroporto, será um alvo legítimo para as suas forças. O Parlamento israelita aprovou hoje, na primeira votação, uma leitura preliminar para a proposta para anexar o território palestiniano ocupado da Cisjordânia. A aprovação foi feita com um voto de diferença, 25 a favor e 24 contra, no universo de 120 membros do Parlamento. O dado foi tornado público pelo Knesset, Parlamento israelita, que afirmou que o projeto de lei de aplicar a soberania aos territórios da Judeia e Samaria, designação administrativa usada por Israel para grande parte da Cisjordânia, havia sido aprovado. A votação desta quarta-feira é somente a primeira, que precede outras 3 votações necessárias para o Parlamento israelita converter o projeto em lei. Uma mulher de 65 anos, diagnosticada com doença de Parkinson, surpreendeu ao tocar clarinete enquanto era operada no cérebro no King's College Hospital, em Londres, no Reino Unido. A operação à mulher diagnosticada com a doença de Parkinson em 2014 durou 4 horas. O procedimento servia para aliviar os sintomas de que padecia, entre eles lentidão de movimentos e rigidez muscular, que afetavam a sua capacidade de andar, nadar, dançar e tocar clarinete. O procedimento consistiu essencialmente na implementação de elétrodos no cérebro da paciente, que, segundo o hospital, verificou melhorias quase de imediato. Denise Bacon, que canta não de forma profissional, precisou de deixar de tocar clarinete há 5 anos, devido ao agravamento dos sintomas associados à doença de Parkinson. Depois do procedimento cirúrgico, Denise percebeu que a sua mão direita passou a mover-se com muito mais facilidade depois da aplicação da estimulação e declarou que sentia melhorias na sua capacidade de andar, além de revelar que estava ansiosa por poder voltar à piscina e à pista de dança para ver se as suas habilidades melhoraram também nestas áreas. Luanda. Debates no Congresso Nacional das Artes. Em destaque. Estamos a informar e falamos agora de desporto. A Seleção Nacional Feminina de Futebol procura passagem ao CAN 2026 quando defrontar o Malawi nesta quinta-feira às 16 horas no Estádio Nacional 11 de novembro. Um sonho que foge ao combinado nacional há cerca de 23 anos, depois da última participação no CAN que decorreu em 2002 na Nigéria. O grande obstáculo chama-se Malawi, que cruza o caminho das Velvítias nesta empreitada. O selecionador nacional Maninho Lloyd conta com os regressos de Patrícia Seteco e Locho Marta. Estão de volta à seleção nacional 14 anos depois. Angola vai fazer de tudo para estar em vantagem, tendo em conta a partida da segunda mão no terreno da oponente. As Velvítias poderão tirar vantagem da ausência da principal jogadora do Malawi, Temwa Chawinga. A avançada que atua nos Estados Unidos da América encontra-se lesionada. O jogo Angola-Malawi terá entradas livres. A presença do 12º jogador será fundamental para empurrar o combinado nacional rumo ao triunfo. A partida está marcada para esta quinta-feira, às 16 horas, no Estádio Nacional, 11 de novembro. E a Seleção Nacional de Hóquei Patins, em Sub-19, está nas meias finais do Campeonato Africano que decorre aqui em Luanda após vencer o Egito por 6-0. Com um triunfo, Angola somou 9 pontos e fica à espera do adversário das meias finais. Ainda para o CAN de Hóquei Patins, a seleção sénior masculina joga neste momento com o Egito para a última partida da fase de grupos. O campeão da NBA, Oklahoma City Thunder, começou a época com a mão direita após triunfo frente ao Houston Rockets por 125-12 numa partida épica.
Pois a partida que terminou com apenas um ponto de diferença, repara aqui a verdade, 125-124. Um grande jogo. O Barcelona goleou o Olympiacos da Grécia por 6-1, num jogo em que Fermín Lopes fez o hat-trick. Já o Arsenal despachou o Atlético de Madrid por 4 bolas sem resposta, com bias de Joker. Mais um curto intervalo a seguir. Até já. Já de volta, Angola foi distinguida em Bruxelas, Bélgica, nas vésperas da realização da reunião anual do Global Tourism Forum, um prémio de melhor destino de investimento turístico 2025 durante a cerimónia dos World Tourism Awards, uma das mais prestigiadas plataformas de reconhecimento internacional no domínio do turismo. A distinção reconhece os avanços significativos de Angola na captação de investimento estrangeiro direto, particularmente nas áreas de hotelaria, infraestruturas e ecoturismo, refletindo o comprometimento do Executivo angolano com a diversificação económica e a valorização do turismo como um dos pilares do desenvolvimento sustentável e inclusivo. O prémio reforça igualmente a confiança da comunidade internacional no progresso que o país vem alcançando no setor do turismo e surge num momento de particular relevância em que Angola foi anunciada como o país anfitriã do ITB Berlim 2026, a maior feira de turismo do mundo. É o evento que o nosso país vai acolher em breve. E um grupo de mulheres afetas ao Comitê da Mulher Sindicalizada do Porto Comercial do Lobito, em Benguela, participou recentemente no ramo de ginecologia e obstetrícia, que explicaram e passaram conhecimentos às mulheres, sobretudo as formas de prevenção do cancro da mama, direcionadas às mulheres sindicalizadas e não só do Porto Comercial do Lobito. Em entrevista à imprensa, a responsável da iniciativa falou sobre a palestra e o seu significado. Estamos no mês do Outubro Rosa. O Outubro Rosa representa a mulher, representa o câncer do colo, do câncer da mama. Por isso é que fizemos esse pequeno encontro com todas as mulheres portuárias e convidados. No dia 31 temos o encerramento. Vamos estar num campo aberto, vamos ver vários temas da higiene pessoal íntima da mulher, do homem também, sabendo que também há certas doenças que apanhamos por falta de higiene. Esta médica especialista em ginecologia e obstetrícia, que foi uma das palestrantes e passou dicas às presentes sobre as formas de prevenção, explica que o cancro da mama é uma doença que pode afetar outros órgãos e deixou dicas de como se prevenir da doença. Portanto, é uma doença que se vai desenvolvendo e que vai minando outros órgãos, não só a mama, como outros órgãos. E a paciente acaba por morrer por falência desses órgãos. Não se deixar invadir pessimismo, não é? As pessoas têm que ter uma atitude positiva, o que é muito difícil. A família tem que abraçar também esta causa, tem que ajudar. Tem que ter uma vida saudável, uma vida de higiene, uma vida alimentar, os açúcares, o álcool, o tabaco, tudo isso vai fomentando o aparecimento ou o desenvolvimento desta doença. As participantes saíram do encontro com mais conhecimentos sobre a doença do cancro da mama e outros tipos de cancro que afetam, sobretudo, o sexo feminino. Praticamente acolhi muita coisa que se falou nesta altura que eu desconhecia algumas coisas. A partir desta altura, praticamente gostei em que haverá vacina para crianças de 12 a 14 anos. Então, praticamente é uma bem-valia. Porto Comercial de Lobito leva o conhecimento das mulheres sindicalizadas às formas de prevenção contra o cancro da mama no âmbito do Outubro Rosa.
E teve início nesta quarta-feira o Congresso Nacional das Artes, realizado pela União Nacional dos Artistas e Compositores, UNAC. O evento tem a duração de 2 dias e junta em Luanda diferentes artistas provenientes do resto do país. O Congresso está focado na promoção do diálogo e a união no seio da classe artística nacional. A cultura é um fator determinante para o desenvolvimento econômico e bem-estar social de um país. Por isso, artistas angolanos, atores políticos, religiosos e sociedade civil estão reunidos em Luanda para abordar sobre a valorização e sustentabilidade das artes angolanas. Desafios como o financiamento, os direitos autorais, a formação artística e a criação de políticas culturais eficazes. No seu discurso de abertura, o ministro da Cultura, Filipe Zau, destacou a necessidade da aliança entre a cultura e a educação. Os escritores e os artistas, frutos da livre expressão da sua criatividade, são de alguma forma, mas não obrigatoriamente, transgressores de normas em espaços legítimos. Aos mesmos é dada a oportunidade de pensar de forma diferenciada, impulsionados por novas ideias e correntes de pensamento. Contudo, em uma nação em construção, torna-se cada vez mais necessário o estabelecimento de uma aliança indissociável entre a cultura e a educação e entre a cultura e a cidadania, de modo a evitarem situações de anomia social e a preparar-se as novas gerações para os desafios do futuro. O encontro celebra meio século de independência do país, mas valorizando o papel das artes na construção da independência e da história cultural de Angola. Para o presidente da UNAC, Zeca Moreno, a unidade da classe e encontrar soluções dos problemas do setor constam entre os maiores objetivos do evento. Espero eu que nestes 12 painéis possam caber todas as artes, pelo menos aquelas que são fundamentais, e possamos todos encontrar as vias, primeiro para a unidade da classe e, em segundo lugar, para a solução dos problemas que ainda temos e que agora passarão a estar identificados. Muitos consideram ser um dia histórico. É o caso de Silvio Nascimento, presidente da Associação de Produtores e Cineastas de Angola e um dos preletores no encontro. Diz que encontra no certame oportunidades para refletir o passado, presente e o que se pretende para o futuro das artes. Olha, hoje é um dia histórico, porque é o primeiro Congresso Nacional das Artes. É o primeiro momento em que as artes todas as disciplinas, encontram-se num só lugar para debater, falarmos sobre o passado, onde estamos agora e aquilo que nós queremos nos próximos anos. Então, é dos momentos mais importantes que nós podíamos presenciar nas artes. Já os artistas Diogo Sebastião Quintino, da banda Movimento, e Pascoal Nhanga, do grupo Vozes da África do Ambo, esperam que neste encontro saiam propostas que sejam transformadas em políticas de governo execuíveis para benefícios concretos da classe. É sabido que a atividade artística é uma atividade liberal, mas também sozinho ninguém consegue fazer. Então precisamos que o Estado ou o Executivo crie condições que permitam que o artista consiga ter créditos bonificados e para desenvolver a sua atividade. Que podemos bonificar ou isentar os produtos culturais que nós compramos fora, porque nós trazemos esses produtos para poder produzirmos aqui a nossa arte. Já temos base, é melhorar a base que já foi feita, que disse Agostinho Neto que o mais importante é resolver o problema do povo. Espaço para os artistas, postos de trabalho, financiamento de projetos e, acima de tudo, oficinas das indústrias culturais e escolas de formações para todo o país. É importante. E levamos as artes falando as nossas línguas maternas, porque temos estado a esquecer muito deste património. Primeiro Congresso das Artes, realizado durante 2 dias pela UNAC, aborda desafios e estratégias de desenvolvimento para a valorização das artes e dos produtos culturais. E com arte termina a edição de quarta-feira do Girassol Jornal,
que volta amanhã à mesma hora, 19h45. Desejamos continuação de boa noite. Estamos juntos.